Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quinto encontro da nossa catequese de adultos. Antes de começar, vamos fazer a nossa oração para nos preparar para o assunto de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa abençoar nossas vidas, as vidas das nossas famílias e iluminar com generosidade a nossa inteligência para que a gente possa ter um maior entendimento de todos os assuntos que vamos tratar aqui hoje, assuntos que vão nos aproximar de Cristo, assuntos que vão aumentar a nossa intimidade com Deus e, consequentemente, aumentar a nossa fé. Tudo isso é da vontade do Senhor. Então, que tudo o que seja necessário para que todo esse movimento de intimidade com Deus aconteça, Ele nos dê essa graça de nos possibilitar, de nos aproximar dessa clareza mental, dessa clareza sobre os caminhos dele e sobre os planos dele para a nossa vida. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar a oração de São Tomás de Aquino também. Criador inefável, e no meio dos tesouros da vossa sabedoria, elegestes três hierarquias de anjos e as dispusestes uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza cada parte do universo. Vós aqui chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente. Dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Bom, hoje o nosso assunto é: a missa aumenta a nossa intimidade com Deus. É engraçado que ao longo dos anos, a fé e a missa foram perdendo tanto significado que acabaram se tornando pesos. Eu acho que eu posso falar isso. Acabaram se tornando pesos para muitas pessoas. Muitas pessoas talvez olhem para a fé e para a igreja hoje e se sintam distantes por ver como peso tudo aquilo que é estabelecido pela igreja, tudo aquilo que é necessário para dizer que eu tenho fé, que eu acredito. Muitas pessoas talvez se sintam afastadas da igreja, da missa, por verem aquele momento da missa como um momento pesado, um momento chato, um momento de simples repetição de orações e de palavras. Percebe como não tem significado? Se parece só ser repetição, não tem significado. É a mesma coisa da fé. Se parece só ser algo que seguir regras, não tem significado. E aí vira peso. Então, até escrevi uma frase aqui muito interessante. O entendimento da fé e o entendimento da missa foi se perdendo ao longo do tempo, a ponto de a gente muitas vezes somente repetir orações como robôs. Isso faz a missa virar um peso, pois não tem significado. Talvez você se sinta um pouco assim. A maioria das pessoas se sentem assim. Saibam que você não está se sentindo assim pelo fato de você não ter sido feito para isso. Você foi feito para isso, na verdade. Talvez você esteja se sentindo assim
por não ter uma clareza do significado da missa, por não ter uma clareza do significado da fé. Ou seja, Deus não quer repetidores, Deus quer pessoas que escolham estar ali. Se Deus quisesse repetidores, se Deus quisesse que você simplesmente obedecesse, você não acha que ele já teria mandado um sinal que ele existe para que todas as pessoas no mundo soubessem que é real? Caramba, existe um Deus, e existe um céu, e existe um inferno. Não teriam escolhas. E simplesmente pelo fato de nós termos escolhas, que Deus quer que você esteja ali na missa, Deus quer que você tenha uma fé participativa, uma fé ativa a ponto de falar, eu escolho estar aqui e eu estou aqui por esses significados. Se não tem significados, você está simplesmente repetindo. E é por isso que é tão importante essa nossa reunião de hoje, porque nós vamos falar sobre os significados da missa, algo que está na nossa vida cotidiana católica, algo que acontece toda semana para gente, para alguns até mais de uma vez por semana. Não sei se você tem o hábito de ir nas missas no meio da semana, mas como regra, todo católico precisa ir na missa de domingo. Católico que não frequenta a missa de domingo está em pecado mortal. E se você está em pecado mortal, você não pode comungar. Então, todo católico, ele participa da missa de domingo. E não existe o católico não praticante. Eu não sei se eu já falei isso em outras oportunidades, mas não existe esse negócio de católico não praticante. Ou você é católico ou você não é. É que nem falar que existe o fiel não praticante. O que é o fiel não praticante? Não sei se você tem namorado, não sei se você tem esposa, mas o fiel não praticante, imagina se você é namorada de um cara que é fiel não praticante. O cara é infiel, não tem esse negócio de fiel não praticante. Ou seja, se você é um católico não praticante, você é infiel a Deus. Isso quer dizer que você não é católico. Então, todo católico precisa participar da missa de domingo. E como a gente faz isso toda semana, a gente precisa entender qual o significado dessa participação, para que nossa intimidade fique mais forte, para que a gente se aproxime de Deus, para que nossa fé aumente e para que a gente queira estar ali. A gente entenda o real motivo de estar ali naquele lugar que a gente está toda semana. Não seja um peso, não seja algo chato, seja algo que muitas vezes a gente vai precisar fazer esforço para estar ali, que muitas vezes a gente não está sentindo prazer em estar na missa, né? Mas quando a gente entende o significado daquilo, a gente faz. É questão de disciplina, é questão de necessidade. Nossa alma necessita daquele momento. Nossa alma necessita daquele alimento que é entregue ali em cada missa, que é o corpo de Cristo. Então é importante a gente entender o significado daquele momento para que a gente esteja ali de forma ativa, participativa, e não somente por regra, tá bom? O caminho para ter mais fé é aumentar a intimidade com Deus, como a gente já vem vendo aí nos últimos capítulos. Para você ter mais fé, é necessário que você tenha mais intimidade. Por quê? Porque fé é confiar. E você só confia naquelas pessoas que você tem mais intimidade. Você confia na sua mãe, no seu pai, no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, na sua namorada. Por quê? Porque você tem intimidade com essas pessoas. Talvez você até confie no seu amigo, no colega, mas a confiança, ela vai diminuindo conforme o grau de intimidade também vai diminuindo. Ou seja, a fé que você tem em certas pessoas diminui conforme o grau de intimidade diminui. Tem gente que você põe a mão no fogo, tem gente que você não põe a mão no fogo. E muito provavelmente essas pessoas que você põe a mão no fogo são pessoas que você tem um grau de intimidade alto. Ou seja, quanto mais intimidade você tem com Deus, maior tende a ser a sua fé. A missa, ela tem como um dos objetivos aumentar a nossa intimidade com Deus.
Mas antes de falar sobre isso, eu preciso compartilhar com você o que é o magistério autoritativo e o magistério eclesiástico da igreja. São dois nomes difíceis, mas são dois nomes muito importantes que você saiba o que é. O magistério autoritativo é basicamente o grupo de todos os bispos e o papa da igreja. Então, o magistério autoritativo é um núcleo, um grupo composto pelo papa e por todos os bispos da igreja católica. Esse é o magistério autoritativo. O magistério eclesiástico são todas as regras, são todos os conhecimentos compostos por todos os bispos e por todos os papas de todos os tempos da Igreja Católica. Então vamos lá, vou repetir. Magistério autoritativo é o grupo de todos os bispos e o papa da Igreja Católica, de hoje. Então, hoje a gente tem aí o Papa Francisco e todos os bispos, inclusive o bispo da nossa diocese. Então, todos os bispos e o Papa compõem o magistério autoritativo. O magistério eclesiástico são as regras, as leis compostas por todos os bispos e todos os papas da história da igreja. Esse é o magistério eclesiástico. E o magistério autoritativo é isso que eu acabei de te falar. Então, essa é a diferença entre os dois. E por que eu estou te contando isso? Isso tem tudo a ver com esse nosso tema de hoje, a missa. Porque, dando uma pequena aulinha de história agora, por volta dos anos 60, ali de 1960 a 1969, aconteceu uma grande reunião da Igreja Católica, uma grande reunião do magistério autoritativo, chamada Concílio Vaticano II. Provavelmente você já ouviu essa expressão, esse nome em algum lugar. O Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma grande reunião do magistério autoritativo. E essa grande reunião ela aconteceu para estabelecer algumas questões que estavam acontecendo na sociedade naquele momento, ali nos anos 60. Essas mudanças na sociedade, elas motivaram a realização do Concílio Vaticano II. E basicamente tiveram alguns pontos principais que levaram a igreja, o magistério autoritativo, a se reunir e realizar algumas mudanças. E algumas dessas mudanças, alguns desses motivos foram, primeiro, essa mudança na sociedade. Então, aquela era uma época, a época dos famosos hippies. Você já deve ter ouvido aí nos hippies, os caras que pregavam a paz e o amor, né? Era a época da Guerra do Vietnã. Então, era uma época em que os Estados Unidos estava mandando muitos soldados americanos, jovens americanos, para lutar lá a Guerra do Vietnã. Uma guerra que tem muito debate sobre o quão justa ela foi, né? Tem muita gente que diz que os Estados Unidos declarou guerra contra o Vietnã de uma forma muito injusta, basicamente para usurpar algumas coisas ali da região. Então era uma guerra que foi muito contraposta contra os próprios americanos. Então muita gente se recusava a mandar os seus jovens para lá. Muitos artistas chegaram a ir lutar na guerra do Vietnã. Elvis Presley, por exemplo, era um deles. Inclusive, a música do Elvis Presley era uma das músicas que marcou essa época também, né? Aquela música aquele jeito de dançar do Elvis Presley, que era um jeito que a gente assiste hoje e olha e fala, que tem, ó, como o cara tá dançando, não tem nada demais.
mas naquela época era uma dança extremamente extravagante, extravagante nível Anitta hoje. Então, por mais louco que isso possa parecer, aquela dança do Elvis Presley, para os costumes daquela época, era o que é comparado hoje à dança da Anitta pra gente. Sem roupa, basicamente, rebolando em cima do palco para um monte de gente ver. Então, é basicamente essa comparação entre as mudanças da sociedade naquele momento para o que a gente tem hoje, para o que, só para você entender essa mudança, essa confusão, essa mudança de pensamentos, de mentalidade que existia naquela época. Então, o primeiro ponto que motivou aí o Concílio Vaticano II, mudanças na sociedade. Segundo ponto, a reafirmação da identidade católica. Então, hoje, ainda hoje, tem muitas pessoas que dizem a Igreja Católica precisava se adaptar, é necessário que a Igreja Católica se adapte ao contexto do mundo. É importante que a Igreja Católica se modernize, é importante que a Igreja Católica aceite. Então, mesmo naquela época do Concílio Vaticano II, e que a Igreja, de certa forma, se adaptou com a sociedade e com a mudança da sociedade, um segundo tópico muito pontuado no Concílio Vaticano II é a reafirmação da identidade católica, ou seja, somos católicos e existem regras, legados, tradição deixados pelo próprio Cristo. E essa regra, esse legado, essa tradição, ele não pode ser alterado. Então, o que pode ser alterada é o formato dessa mensagem, a forma como nós comunicamos essa mensagem para o mundo, mas a mensagem ela não pode ser mudada. Porque se a mensagem muda, a gente está mudando a vontade do próprio Deus. Então, apesar do formato do Concílio Vaticano II ter alterado o formato como a mensagem vai ser comunicada, como a gente vai ver daqui a pouco, a identidade católica ela foi reafirmada. É assim que a gente é e é assim que precisamos ser, que é assim que Cristo pede que nós sejamos, tá? Então esse foi o segundo ponto, a reafirmação da identidade católica. Terceiro ponto, o diálogo interreligioso. A igreja entendeu como extremamente importante a abertura do diálogo com outras religiões, com o judaísmo, com o islamismo, com outras religiões que antigamente vivíamos meio que em blocos separados e não havia esse diálogo entre os líderes. Hoje, você já deve ter visto aí alguma saindo no jornal os jornais noticiando encontros entre o Papa e o líder da religião judaica. Então, esse diálogo ele foi iniciado a partir do Concílio Vaticano II. Afinal de contas, no final das contas, a gente está quando as diferentes religiões cristãs se unem, elas são, de certa forma, um grande conglomerado contra o diabo, contra tudo aquilo que é diabólico. Que apesar das regras, do dogma, da ideologia não ser a mesma, o combate contra o pecado e contra o inferno é igual. Então, existe a necessidade também desse diálogo para um grande combate contra tudo aquilo que pode carregar as almas para o inferno. Então, esse é um dos motivos do diálogo interreligioso também. Estamos no quarto ponto, renovação litúrgica. Aqui a gente começa a entrar no nosso assunto de hoje. Foi a partir do Concílio Vaticano II que houve uma reforma litúrgica na igreja. E o que isso quer dizer? Antes de 1960, as missas eram todas em latim. O padre, ele não ficava virado para
a comunidade. Então, a missa, como você vê hoje, o padre atrás do altar, de frente com a assembleia, o público, né, de frente com os leigos, a gente, isso era diferente ali antes de 1960. De 1960 para trás. O padre ele ficava sempre de frente para o altar e de costas para nós, para o público, os leigos. Então ficava todo mundo, inclusive o padre, de frente para o altar. E ali a missa era toda rezada em latim. Isso, de certa forma, afastava os leigos, né? Quando eu falo leigos, eu estou me referindo a todo mundo que não é consagrado, não tem, a palavra não é consagrado, a palavra certa é não exerce o sacerdócio. Então, leigos são todos aqueles que não exercem o sacerdócio. Padre, freira, bispo, papa, todos esses são sacerdotes. Todos aqueles que não são sacerdotes são chamados de leigos. E todos aqueles que não são nem leigos, aqueles que não são seguidores de Cristo, são chamados de gentios. Então, você também já deve ter ouvido aí em alguma leitura da missa a palavra gentios. Ele foi falar para os gentios. Ele andava ao lado dos gentios. Quem são gentios? Todos aqueles que estão afastados da palavra, que seguem um caminho diferente da palavra. Então, o padre, naquela época, antes de 1960, rezava a missa em latim, de costas para os leigos, de frente para o altar. Isso, de certa forma, afastava os leigos da igreja. Isso afastava totalmente os gentios que, de repente, vinham para uma missa e assistiam aquilo e não entendiam o que estava sendo dito. Então, não era comum ali naquela época as pessoas saberem latim. Tinha até algumas escolas que ensinavam latim. Teve uma época da escola que uma das matérias era latim. Porém, não era usual. Assim como muitas vezes o inglês para a gente não é usual. Olha só que maluco. Hoje a gente aprende inglês na escola. Hoje na escola pública se ensina inglês. Mas a gente não aprende muitas das coisas que é ensinado na escola sobre inglês para a gente não consegue levar para frente. Por quê? Porque a gente não tem, pelo menos na minha época de escola, eu não tinha um dia a dia em que o inglês era presente na minha vida. O filme é dublado, as pessoas ao meu redor não falam inglês. Na escola, a única coisa que eu via era na aula de inglês. Eu ainda não trabalhava, então não tinha contato com inglês no trabalho. Então, de uma forma ou de outra, até mesmo o inglês, que hoje é uma língua universal, para muitas crianças hoje na escola, é uma língua que eu aprendo na escola sem falar oi, hello, bye bye, tchau, mas não passa disso. Imagina o latim, naquela época, que as pessoas só viam na missa. Então era algo que não era nada usual. E o Concílio Vaticano II veio justamente para isso, para fazer essa reforma na liturgia da missa, com o objetivo de aproximar a comunidade de Cristo, de aumentar a intimidade da gente com Deus. E se a gente pegar cada um desses pontos que eu trouxe aqui, no final das contas, esse é o objetivo: carregar mais almas para o céu. O diálogo interreligioso é uma forma de entender diversas formas que a gente pode encaixar e formatar nossa mensagem para atingir as pessoas. A reafirmação da identidade católica é uma reafirmação de que estamos dispostos a formatar essa mensagem, mas não abrimos mão da verdade. E as mudanças da sociedade, o entendimento das mudanças da sociedade e a necessidade de formatar essa mensagem para atingir essas novas pessoas que pensam de forma diferente, mas mantendo a nossa verdade, também é, de certa forma, um esforço para atrair essas pessoas. Então, percebe que o Concílio Vaticano II, ele aconteceu para atrair mais pessoas para próximo de Deus. Então, tudo que a igreja faz tem como objetivo, de certa forma, ajudar a atrair mais pessoas, a tocar mais pessoas, a realizar a intimidade nas pessoas.
Então, foi a partir do Concílio Vaticano II que as missas passaram a ser ditas em português, serem rezadas em português. O padre, ao invés de ficar virado para os leigos, de costas para os leigos, agora foi para trás do altar e reza a missa de frente para os leigos, para criar essa proximidade. E um outro ponto interessante que aconteceu a partir do Concílio Vaticano II, os leigos da comunidade passaram a ter participação na missa. Então, sabe quando alguém ali da paróquia se levanta no meio da missa e vai fazer uma das leituras da missa? Então, esse é um dos acontecimentos para aproximar a comunidade de Deus, para aproximar a comunidade da igreja, da missa. Então, aqui a gente começa a voltar para esse nosso assunto de hoje. E eu precisei contextualizar dessa forma para você entender o momento em que isso começou a ser posto em prática. A partir do Concílio Vaticano II, essa organização da missa, como a gente conhece hoje, ela foi criada com o objetivo de aproximar todo mundo, leigos e gentios, de Cristo e, de certa forma, aumentar a intimidade que nós temos com Deus. Beleza? Então, como eu já disse, um dos objetivos da missa é aumentar a nossa intimidade com Deus. E foi para isso que aconteceu toda essa formatação. É engraçado que muita gente não sabe que a missa é montada em blocos. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Eu vou mostrar exatamente quais são esses blocos para você. A missa, ela é montada em blocos. E quando a gente não entende esses blocos da missa, muita coisa passa batido. Tem muita coisa que a gente simplesmente não coloca significado e a gente nem percebeu. Então, se esse for o seu caso, essa nossa reunião de hoje vai ser muito frutífera para você, porque você provavelmente nunca mais vai ver a missa da mesma forma. A missa ela é separada em blocos e isso aconteceu também a partir do Concílio Vaticano II, para que esses blocos eles fossem iguais em todo o mundo. A missa, de certa forma, antes mesmo do Concílio Vaticano II, já era parecida em todo o mundo, mas não haviam alguns padrões muito importantes. Por exemplo, hoje a gente tem lá em toda a missa a primeira leitura. Na primeira leitura é rezado ali alguma passagem do Antigo Testamento. E na primeira leitura, muitas vezes, antes do Concílio Vaticano II, essa leitura não era igual com a leitura que é feita no Japão ou com a leitura que é feita nos Estados Unidos. A partir do Concílio Vaticano II, essa leitura ela foi padronizada. E a leitura que a gente vai ouvir na missa do próximo domingo é com certeza a mesma leitura que os americanos vão ouvir lá no próximo domingo na Igreja Católica dos Estados Unidos. Que os japoneses vão ouvir no próximo domingo lá na Igreja Católica do Japão. Então, a partir do Concílio Vaticano II, essas leituras elas foram padronizadas. E como elas foram padronizadas? Antes de falar como elas foram padronizadas, eu preciso contar para você o que que é eu preciso te mostrar o que é o ano litúrgico. Eu vou compartilhar minha tela aqui com você para mostrar isso. Então, esse desenho que você está vendo aqui representa o ano litúrgico da Igreja Católica. O ano litúrgico da Igreja Católica é o calendário católico. O calendário católico é diferente do calendário comum, o nosso calendário normal, que começa em janeiro e acaba em dezembro. O calendário católico, ele não começa em janeiro e acaba em dezembro. Ele começa no Advento, no primeiro domingo do Advento, e ele termina num sábado antes do primeiro domingo do Advento. Quando acontece o primeiro domingo do Advento?
geralmente acontece no final de novembro, começo de dezembro. Ou seja, o ano católico, ele começa no começo de dezembro e termina no final de novembro. E esse é o ciclo católico, que nós chamamos de ano litúrgico. E o ano litúrgico, ele compõe os principais acontecimentos da vida de Cristo. Vamos pegar aqui o começo do ano litúrgico. Ele começa bem aqui, ó. Ele começa bem aqui, ó. Ah, não, aqui, ó. Advento. Então, ele começa com o ciclo do Natal. Aqui nós temos os 4 domingos do Advento, é o início do nosso ano litúrgico, preparação para o Natal, nascimento de Cristo. Então, o ano litúrgico da Igreja Católica começa com o nascimento de Cristo, depois passa para o que nós chamamos de tempo comum. Nós temos 2 tempos comuns na Igreja Católica. Aqui, logo depois do Natal, e aqui, logo depois do ciclo da Páscoa. Então, beleza, passamos o ciclo da Páscoa, tivemos aqui a festa do Natal, Epifania, né? Festa da Semana da Santa Mãe de Deus, Sagrada Família, Batismo de Jesus. Então, aqui é o ciclo do Natal, que vem logo depois do Advento. Depois a gente tem aqui um tempo comum, que vai ali basicamente mais ou menos até março, e depois a gente entra no ciclo da Páscoa, onde entra a Quaresma, onde entra a Semana Santa, onde entra aqui até o 8º domingo depois do domingo de Páscoa, que é chamado domingo de Pentecostes. A gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente, o que é Pentecostes. E aí depois a gente entra no tempo comum de novo, até a gente chegar no Advento e começar tudo de novo. Então, olha só os vários acontecimentos que nós temos no ano litúrgico. Natal, né? Nascimento de Cristo. Páscoa, morte de Cristo. Domingo de Pentecostes, que é a inauguração da igreja, basicamente. É aqui que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e Deus manda ali o Espírito Santo para que os apóstolos continuem a missão da Igreja Católica na Terra, até a gente voltar aqui para o Advento e reiniciar esse ciclo de novo. Então, esse daqui é o ano litúrgico da Igreja Católica. O ano litúrgico da Igreja Católica, como vocês estão vendo aqui, ele é composto de momentos específicos. E esses momentos específicos, eles nos levam a fazer certas reflexões específicas também. Então, por exemplo, aqui na Páscoa, a principal reflexão que a gente faz é em relação ao sacrifício de Deus para nos salvar dos nossos pecados, para nos salvar do pecado original. Antes da vinda de Jesus, ninguém ia para o céu. Tudo culpa do pecado original. Então, como a gente era manchado pelo pecado original, pelo pecado da desobediência, ninguém ia para o céu. Ninguém ia para o inferno também. Existia algo chamado Mansão dos Mortos, que foi onde Jesus desceu para libertar as almas dos justos e levar essas almas para o céu. Mas era lá que as almas repousavam. E tinha um lugar específico para as almas dos justos e um lugar específico para as almas das pessoas más. Mas esse era o lugar onde as almas de todos os humanos ficavam. Depois disso, depois da morte de Cristo, depois da paixão, da Páscoa, a gente foi aberto a possibilidade de viver na felicidade da Santíssima Trindade no céu ou no inferno. Tá? Então, aqui no ciclo da Páscoa, a gente tem um momento de reflexão para o sacrifício de Deus, para o fato dele ter dado a vida por nós. O próprio Deus mandou o próprio Filho e deu a vida para nos salvar dos nossos pecados, mesmo a gente sendo infinitamente desmerecedores dessa atitude. Então, a gente passa pelo tempo da Quaresma, onde a igreja pede que a gente faça um jejum de algo muito bom para a gente ir se preparando, para a gente ir tendo uma mentalidade perca de sacrifício, assim como foi o sacrifício de Cristo. E cada um desses ciclos que nós temos aqui leva a gente a pensar
sobre algo que vai nos levar a ter mais intimidade com Deus. Olha só, esse ciclo ele foi inaugurado, de novo, a partir do Concílio Vaticano II. Olha aqui a ideia da construção de algo para fazer com que a gente aumente nossa intimidade, para fazer com que o leigo esteja próximo de Deus a todo momento. Essas cores também são muito interessantes para que vocês conectem com as vestimentas do padre. Então, quando vocês verem o padre vestindo verde, provavelmente a gente está no tempo comum. O padre de vermelho, provavelmente a gente está em um tempo de festa. De festa é uma comemoração da igreja. Então, domingo de Pentecostes, provavelmente o padre vai estar vestido de vermelho. Domingos do Advento, provavelmente o padre vai estar de roxo. Tempo da Quaresma, o padre está de roxo. Então, essas são algumas formas de fazer com que a gente veja, ao invés da gente simplesmente levar para a mentalidade e tentar aqui dentro do campo da mentalidade colocar nossos esforços para viver aquele tempo especial, a gente também vê. Você vê como a igreja entende que precisamos colocar em prática os nossos 5 sentidos para que aquela entrega, para aqueles momentos de reflexões sejam mais fortes. Então, a gente está aqui no momento da Páscoa, por exemplo, e além da gente estar colocando na Quaresma alguns jejuns de coisas gostosas para a gente, tipo, você quer tirar um chocolate. Cristo se sacrificou por mim. Então, durante 40 dias da Quaresma, como sacrifício, agradecimento, eu não vou comer chocolate. Então, eu estou fazendo esse sacrifício. Toda vez que eu vou na missa, eu vejo o padre de roxo, que me lembra que aquela é a Quaresma. Então, a igreja ela trabalha com coisas que acessam os nossos sentidos e nos fazem relembrar a todo momento a importância daquele momento. É por isso que na época da Páscoa, no domingo aqui da Páscoa, a igreja não usa o sininho. Sabe aquele sininho que o acólito toca e a gente sabe que quando ele toca é para a gente ajoelhar? Que o padre vai fazer a transfiguração ali da hóstia? Então, esse sininho que a gente ouve, ele é trocado ali nos domingos no tríduo pascual, né, da Semana Santa, pelo que a gente chama de matraca, que é aquele negócio que faz um barulho ensurdecedor, que o acólito bate, faz trá, 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 trá. Aquilo assusta. Quando tem crianças na missa, as crianças choram. E é proposital que isso aconteça, porque é mais uma forma da igreja acessar os nossos sentidos, nesse caso a nossa audição, para o fato de que aquela é uma semana dolorosa. Está doendo o meu ouvido. Aquela é uma semana dolorosa. Aquela é uma semana que deve nos causar um certo assombro. Afinal de contas, a gente entregou para a cruz o Filho de Deus. Deve nos causar certo assombro. E uma forma de acessar o nosso sentido da audição é por meio da matraca. Aquele som doce até do sininho que é tocado geralmente é trocado pela matraca. O som doce que nós ouvimos todas as missas, ele é trocado por um som ensurdecedor, assustador, para nos lembrar o tempo que estamos vivendo. Então, o tempo litúrgico, ele dita esses momentos de reflexões, esses momentos em que a gente identifica visualmente o que está sendo vivido, em que a gente identifica no ouvido, né, por meio desses materiais, em que a gente identifica, às vezes, por meio da visão também, porque tem algumas músicas que deixam de ser tocadas em alguns momentos, tem orações que deixam de ser rezadas em alguns momentos do ano litúrgico. Então, o ano litúrgico, ele dita os... Eu estou falando tudo isso para vocês, que eu comecei falando sobre blocos. A missa é feita em blocos, e esses blocos, eles são iguais em todo mundo. A única coisa que tem a possibilidade de mudar esses blocos são os diferentes momentos do ano litúrgico. Então, como eu disse, por exemplo, na época da Quaresma, não é cantado Glória no começo da missa. Sabe aquela missa que sempre toca, aquela música que sempre toca no começo da música? Glória, glória a Deus nas alturas. Então, não sei se você percebeu, mas na época da Quaresma, essa música não é tocada, porque é uma época em que a gente está se preparando
para o sacrifício de Cristo. Então, essa também é uma forma de nos lembrar o momento que estamos vivendo. Essa é uma alteração dentro dos blocos da missa que é realizada por conta de um momento do ano litúrgico, tá? Então, esse daqui é o ano litúrgico, está aí na sua apostila, caso você queira dar uma olhada com mais detalhes depois. Deixa eu pegar minha colinha para ver aqui onde eu tô. Então, a missa é montada em blocos que são iguais em todo o mundo. Uma coisa muito interessante é que o ano litúrgico ele é separado é, em 3 ciclos. A gente tem o ano A, o ano B e o ano C. O que são esses anos? Ano A, B e C. Esses são os anos em que as leituras elas vão ser específicas de algum evangelho sinódico. O que são os evangelhos sinóticos? Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento: João, Mateus, Marcos e Lucas. João, Mateus, Marcos e Lucas. Esses são os 4 evangelhos do Novo Testamento. Entre esses 4 evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. O que quer dizer sinótico? Sinótico quer dizer sinópticos, uma palavra grega que significa ver juntos, observar juntos. Os evangelhos sinóticos são Marcos, Lucas e Mateus. Esses 3 evangelhos, eles são chamados de sinóticos porque eles são muito parecidos. Então, muita coisa que está em um, está em outro. Muito acontecimento que está em um, está em outro. A linguagem deles são semelhantes. Então, os evangelhos sinóticos são evangelhos que são similares, parecidos. O evangelho de João, ele é um evangelho um pouco mais teológico. Ele é um evangelho que é um pouco mais explicativo. O evangelho de João e Lucas e Marcos são mais diretos nos acontecimentos. João é mais simbólico. Ele explica, ele contextualiza, ele é mais espiritual. Ele não chama Jesus de Messias, como nos evangelhos sinóticos os evangelistas chamam Jesus. Ele chama Jesus de Verbo. Então, no começo do evangelho de João, por exemplo, no evangelho de Mateus, o começo do evangelho de Mateus é ele falando sobre a descendência de Jesus. E aí ele fala da descendência desde os antepassados até chegar em José, Maria e Jesus. Já João, no evangelho dele, olha como ele é mais espiritual. Ele começa falando, no começo não havia nada. E Deus, eu não vou falar certinho, mas é basicamente isso. E Deus habitava no nada. E ele estava com o verbo. E o verbo era Deus. Olha só como é mais profundo, como é mais filosófico, como é mais espiritual. Ele não chama Jesus de Messias, de Cristo, de Salvador. Ele chama Jesus de verbo. Ele conecta muito mais Jesus com a imagem de Deus. Então é por isso que o Evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, tá? E por não ser um evangelho sinótico, não existe o ano D. Existe o ano A, B e C. O A é o ano do evangelho de Marcos, se eu não me engano. O B é o ano do evangelho de Mateus. E o ano C é o ano do evangelho de Lucas, que inclusive é o ano que nós estamos agora, 2023. E esse é o ano C. É o ano do evangelho de Lucas. Então, na maioria dos domingos, principalmente do tempo comum do nosso ano litúrgico de 2023, é rezado lá na hora do evangelho, lá na missa,
passagens do Evangelho de Lucas. Tanto no ano A, quanto no ano B, quanto no ano C, em alguns momentos de festa do ano litúrgico, é rezado o Evangelho de João, ao invés do Evangelho de algum desses três evangelistas. Justamente por essa linguagem mais filosófica, mais espiritual, que nos leva à reflexão. Então, no ano A, B e C, tem momentos em que é rezado, tem dias de festas em que é citado o Evangelho de João, ao invés do Evangelho de Lucas, que é o evangelista desse ano. Então, essa divisão ajuda a padronizar a leitura que vai ser lida em todo o mundo, em toda a Igreja Católica de todo o mundo. Entendeu? Isso também é algo estabelecido após o Concílio Vaticano II. Vamos lá. A missa também é um mistério de fé, pois é um memorial da paixão. Então, eu falei lá no começo desse nosso encontro de hoje que a missa tem como um dos objetivos aproximar a gente de Deus, aumentar a nossa intimidade de Deus e, consequentemente, aumentar a nossa fé. Tudo isso que eu estou passando para você, todo esse conhecimento, mostra a forma como a igreja se preocupou em formatar a mensagem. Tá vendo como não mudaram as regras? Mudou a forma como essa mensagem é enviada para as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E as regras permaneceram. A forma como a mensagem é enviada mudou, com o objetivo de aumentar a intimidade. Então, um dos objetivos da missa é aumentar a intimidade com Deus. Mas ali na missa acontece um mistério de fé. E como eu já falei em outras oportunidades, um mistério de fé é algo que a gente tem que acreditar. É algo que a igreja estabelece que precisamos acreditar. Não existe a opção de não acreditar. Sou católico, mas não acredito nisso. Então, você não é católico. Mesmo que não seja verdade de fé, se você fala isso, você não é católico. Porque não tem como acreditar em algumas coisas que Jesus disse e outras que Jesus não disse. Como assim Jesus disse? Tudo que a igreja estabelece é baseado na tradição de Cristo, que está escrito aqui no Catecismo da Igreja Católica, carregado pelos bispos e papas desde a época de Jesus. Sim, os apóstolos foram os primeiros bispos e São Pedro foi o primeiro papa. Então, tudo que está aqui no Catecismo da Igreja Católica, nesse livro que você precisa ter e você precisa ler em algum momento da sua vida, já que você é católico, é a tradição que o próprio Cristo deixou para a gente. E se o próprio Cristo deixou essa mensagem, como assim você acredita em algumas coisas e outras não? Só deixando esse parêntese. Mas verdade e fé é aquilo que a igreja coloca como. E, beleza, você precisa acreditar em tudo. Mas isso daqui é algo que você não pode desviar seu olhar. E, em hipótese alguma, deixar de acreditar em algum momento. Porque se você deixa de acreditar nisso, você está se desviando do caminho da salvação. E ali no momento da missa acontece uma verdade de fé, que é a hora da transubstanciação quando o padre, empoderado ali pelo sacramento do sacerdócio que ele recebeu, transforma. Ele não está simbolizando, ele está literalmente transformando o pão em carne, a carne de Cristo. Está transformando literalmente o vinho em sangue, o sangue de Cristo. E esse mistério é tão estrondoso que já tiveram vários casos em que o padre estava levantando a hóstia e, no momento, ali na hora, na frente de todo mundo, o pão virou carne de verdade. O pão, na hora ali, que o padre levanta e transforma, virou carne de verdade e sangrando. Carne de verdade sangrando. Esse é o famoso mistério de Lanciano. Depois dá uma pesquisada nesse milagre. E cientistas estudaram a carninha que foi transformada ali daquela hóstia.
E eles identificaram aquela carne como carne de homem, e o tipo de sangue daquela carne é um tipo de sangue tradicional do Oriente Médio. Coincidência? Jesus nasceu no Oriente Médio. Então, olha que verdade de fé que está totalmente fora do nosso entendimento humano, mas que é algo que a igreja estabelece que a gente precisa acreditar, porque senão a gente vai estar desviando do caminho da salvação. Olha só esse milagre que evidencia que realmente ali há uma transubstanciação. Transubstanciação por quê? Porque o pão de fato vira carne e o vinho de fato vira sangue. E nunca mais deixa de volta a ser pão ou volta a ser vinho. É por isso que ali no momento da comunhão o padre bebe todo o vinho, para não sobrar, para não ficar lá, porque o vinho estraga, né? E aquilo, apesar de ter aparência de vinho, é sangue. É por isso que eu falo que está fora do entendimento humano. A hóstia, que não é mais hóstia, é corpo de Cristo, ela fica no sacrário, aquele sacrário que está na igreja. Aquela caixinha que fica em um dos cantos da igreja e tem uma luzinha em cima. Uma luzinha que representa Cristo está vivo aqui. É aquele lugar que toda vez que você entra na missa, você precisa se ajoelhar e fazer o sinal da cruz. Porque esse gesto, ele basicamente simboliza que você está cumprimentando o dono da casa. Assim como você faz na casa de qualquer pessoa que você chega. É por isso que todo católico, quando chega na missa, quer dizer, quando chega dentro de uma paróquia, seja na missa ou não, ele precisa olhar, procurar onde está o sacrário, se ajoelhar e fazer o sinal da cruz em direção ao sacrário. Porque Jesus de fato está lá. Entendeu? Isso é um mistério de fé. Isso não tem o porquê a gente não concordar. E por acontecer esse mistério de fé ali no momento da missa, que a gente precisa fazer um exame de consciência sempre antes da missa. Então, sempre antes da missa, a gente precisa sentar ali 5 minutinhos antes, fazer uma oração, pensar nos nossos pecados, projetar a nossa semana. Oração, gente, basicamente, o que é a oração? A oração é um encontro seu com Cristo. Oração é isso. Muitas vezes a gente está repetindo oração, rezando o Pai Nosso, mas pensando em outras coisas. É um encontro, mas é um encontro em que Cristo está lá, você não está lá, você está em outro lugar. E é normal que isso aconteça. Não se sinta um monstro por causa disso, porque isso é totalmente normal. Agora, a ação que nós vamos ter em cima disso precisa ser a ação de um católico. E qual é a ação de um católico? Opa, estou me distraindo. Foco. Opa, estou me distraindo no meio da missa. Foco. E se você está fazendo isso, você está fazendo uma atitude extremamente agradável a Deus. Às vezes tem muitas pessoas que, por exemplo, têm TDAH e não conseguem ficar concentrado sempre. Tem pessoas que têm um hiperfoco admirável. Ela consegue, mas tem pessoas que simplesmente não conseguem. E essas pessoas que simplesmente não conseguem, só esse ato de você, ao perceber que não está se concentrando, parar e começar a prestar atenção, isso daqui chama muito a atenção de Cristo. Porque ninguém melhor que ele para entender quais são as suas dificuldades. E ele, entendendo as suas dificuldades, ver que você está se esforçando para estar ali, presente naquele encontro com ele, isso tem muito significado para ele. Então, esse é o exercício que você deve fazer ali na hora da missa. Percebeu que está se distraindo? Opa, foco. E quanto mais você se prepara antes da missa, muito provavelmente melhor vai ser a sua participação naquela missa, de corpo e alma. É por isso que antes da missa a gente precisa fazer esse exame de consciência. Sentar, rezar, tentar já ir trazendo a nossa mentalidade para aquele momento de oração, tentar já sentir. Eu gosto de dizer que a gente tem um terceiro olho, que é o olho espiritual, que muitas vezes a gente deixa ele fechado. Mas é importante a gente
vislumbrar. Muitas vezes não vamos ver. Tem pessoas que têm o dom de ver o mundo espiritual, mas muitas vezes nós não vamos ver. A maioria de nós não vai ver. Mas por que a gente não pode imaginar? Tem vários relatos de santos que já viram anjos, que já viram o céu, que já viram o inferno. Essa é a importância de ver, de conhecer a vida dos santos, para alimentar a nossa imaginação daquilo que realmente vale a pena ser alimentado. Quantas vezes a gente não alimenta a nossa imaginação de porcaria? Quantas pessoas não acabam, durante tantos anos, caindo na pornografia, a ponto de não conseguir sentar em um momento de oração sem ter aquelas imagens na nossa mente? E às vezes você pode se sacrificar de uma forma, se cobrar de uma forma tão grande que aquilo acaba te afastando da igreja. Às vezes você fica se cobrando tanto por aquilo que você acaba falando, isso não é para mim. Se isso fosse para mim, se Deus quisesse que eu tivesse aqui com ele, porque ele deixaria isso acontecer dentro da minha cabeça? Mas, gente, você é um ser humano. Você é um ser humano. E o que importa para Deus é o que você está fazendo com aquilo que está acontecendo com você. Lembra do exemplo da distração? Você se distrai e o que importa para Deus é você puxar essa atenção de volta e querer se concentrar. Só que a forma como você... Tem uma frase muito legal que eu gosto de repetir. Eu ouvi de um amigo meu, ele falando o seguinte: você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. E aí eu deixo a pergunta para você: o que você faz quando ninguém está vendo? Você é um verdadeiro católico? Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando passa uma ambulância perto de você, você faz uma prece pelaquela família, pelaquela pessoa que está dentro daquela ambulância? Você é o que você faz quando ninguém está vendo. Quando você está em um lugar que não tem nenhum conhecido perto e tem alguém pedindo uma moeda, você dá aquele dinheiro e oferece para Deus dentro do seu coração? Ou você não dá porque diz que essa pessoa vai gastar com droga? Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Quando você está sozinho, você busca fazer alguma coisa produtiva para a sua espiritualidade, ou você tende a cair na pornografia, você tende a cair na preguiça, ligar o videogame, ligar a Netflix, deitar, assistir. Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Na sua semana, você faz o jejum de carne que a igreja pede que você faça na sexta? Ou a sua família, às vezes, por nem saber que isso existe, come carne e você vai na onda e come também? Você é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, as coisas que nós nos alimentamos mentalmente, fisicamente, habitualmente durante a semana, define quem a gente é. E quem nós somos vai definir as coisas que nós tendemos a pensar. Obviamente, é como eu disse, tem pessoas que têm uma dificuldade para certas coisas. Por exemplo, a pessoa que tem TDAH, ela tem um déficit de atenção, tem uma dificuldade maior para focar em algo. É algo fisiológico, não é algo alimentado. Então, tem certas coisas que são fisiológicas, tem certas coisas que são alimentadas. O pensamento é fisiológico. Nós não somos aquilo que nós pensamos. Eu gosto de falar um caso muito engraçado que é quando eu pegava ônibus e sentava lá no ônibus e aí sentava um carequinha na minha frente. E aí eu via aquela careca lustrosa assim na minha frente, e eu ficava com vontade de ir lá e bum, dar um tapinha. E esse é um caso muito louco. É estranho até contar isso de tanta bizarrice que isso parece. Como assim? Não faz sentido nenhum. Mas era um pensamento impulsivo que vinha na minha cabeça. Não necessariamente eu sou um tapeador de pessoas. Ou seja, como eu estou tendo esse pensamento se não é um hábito meu?
Nós não somos aquilo que nós pensamos. Nós somos aquilo que nós fazemos com o que nós pensamos. Porém, tem hábitos que alimentam pensamentos. Então, por exemplo, pornografia. Aquelas pessoas que assistem muita pornografia tendem a alimentar pensamentos maliciosos. Então, vê uma mulher passando na rua ou vê um homem passando na rua e já alimenta pensamentos por conta de coisas que foram colocadas aqui na cabeça por meio de vídeos, fotos, por meio do pornô suave. A tradução em português para soft porn. O que é o pornô suave? O que é o soft porn? É basicamente tudo que é mostrado hoje nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, dancinha, foto. Um assunto que às vezes não tem nada a ver com sensualidade, mas a pessoa está vestida de uma forma sensual para atrair visualização. Esse é o soft porn, é o pornô suave que não é um ato sexual propriamente dito, mas ó, alimenta uma mentalidade maliciosa. E esse hábito tende a fazer com que você, nos momentos de concentração, tenha pequenos, como eu posso dizer, pequenas tentações, pequenas imagens que vão tirando o seu foco daquele momento. E aí, se esse é um caso seu, seja com a pornografia ou seja com qualquer outro caso, qualquer outra situação, coloque em oração, pede para Nossa Senhora te ajudar. Nossa Senhora é nossa maior intercedora. Ela intercedeu para que Cristo fizesse o primeiro milagre. E se você lê o Evangelho, você sabe que aquele não era o momento de Jesus fazer milagres. Ele só fez porque a mãe dele pediu. Um milagre, entre aspas, banal. Transformar água em vinho, porque o vinho acabou numa festa. Ele fez porque a mãe dele pediu. Então, o que você precisa hoje e está deixando de pedir para Nossa Senhora? Repetidas vezes, todos os dias, nas suas orações. Então, quando você estiver ali no seu momento de oração antes da missa, coloca suas intenções, fala sobre suas fraquezas para Deus, pede para Ele te ajudar, pede a intercessão de Nossa Senhora, pede ajuda. Tudo isso é você preparando a sua alma para aquele momento que a gente vai viver na missa. Então, o exame de consciência antes da missa é essencial. Não preciso nem comentar que é necessário você estar sem você não ter nenhum pecado mortal para que você esteja apto a comungar, certo? Então, antes de poder comungar, você tem que ter se confessado e não ter cometido nenhum pecado mortal até aquele momento. Porque quem está em pecado mortal não pode comungar. Por quê? Porque naquele momento que você vai comungar, você está comungando, acabei de falar, ó, é o corpo verdadeiro de Cristo. Corpo e sangue de Deus. Não é mais pão e vinho. É corpo e sangue de Deus. Não é banquete de comida. É banquete do corpo e sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo vai habitar dentro de você. Só que se você estiver impuro, você está cometendo um pecado extraordinário. Porque você está colocando dentro de algo impuro aquilo que é a coisa mais pura que existe no mundo. O corpo e o sangue do próprio Cristo. Tem um relato de uma santa que eu não sei se esse relato é verdadeiro na verdade, mas tem um relato de uma freira que ela comungava em pecado e durante muito tempo ela comungou em pecado, até que chegou o dia da morte dela. Ela morreu. E no dia do enterro dessa freira, teve uma irmã de convento dela que
quando ela estava para ser enterrada, viu ela saindo da boca dela todas as hóstias que ela comungou em pecado. Então, todas as hóstias que ela comungou em pecado, porque estava com vergonha de confessar aquilo, ou não confessava todos os pecados que deveria ter confessado, foram saindo da boca dela e um anjo foi pegando aquelas hóstias e depois sumiu. Olha só. Então a gente não pode colocar dentro de nós, dentro de algo impuro, aquilo que é o mais. E mesmo que a gente esteja confessado, a gente nunca vai ser digno. Mas estamos minimamente preparados para receber o corpo e o sangue de Cristo quando nos confessamos e estamos sem pecado mortal. Então, confissão é essencial para comungar. Além disso, quando a gente comunga, você sabe que todo alimento que entra dentro de nós acaba alimentando o nosso corpo, ou seja, vira o nosso corpo. As células dos alimentos, por exemplo, a célula de um frango, ela é desmembrada pelo nosso sistema biológico, vira vitamina, vira músculo. Resumidamente, é isso que acontece. Aquela hóstia que a gente comunga, ela vira células do nosso corpo. Ou seja, a gente está se tornando um pouco de Deus naquele momento. É muito louco isso. Não dá para entender, foge da nossa capacidade de entendimento. Então, precisamos estar preparados para esse momento, tá? Além disso, é importante que a gente faça o jejum eucarístico antes da missa. O que é o jejum eucarístico? A gente não pode, a gente tem que estar em jejum pelo menos 1 hora antes da missa. Pelo menos 1 hora antes de comungar, você não pode ter comido nada, porque a sua barriga precisa estar vazia e preparada para receber o corpo e sangue de Cristo. Imagina você ir para uma missa, acabou de mandar uma feijoadona, vai para a missa com sono, arrotando e com a barriga cheia. Está preparado para colocar ali dentro desse estômago o corpo de Cristo? Cheio de feijão, de bisteca, de dosinha de caipirinha que você tomou também para abrir o apetite? Não está preparado. Então a gente precisa fazer esse jejum eucarístico já pensando em preparar. Ó, olha como o processo de preparação da nossa alma vai acontecendo antes mesmo da gente estar na missa. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente está rezando, a gente está se preparando. E essa preparação intencional faz com que a gente sente lá 5 minutinhos antes da missa e reze, e aquelas nossas orações, elas sejam atendidas com mais agilidade, porque a gente está conectado mais, a gente está melhor conectado. Faz com que a gente tenha menos pensamentos involuntários, que a gente está conectado. Faz com que a gente sinta aqueles arrepios, que a gente está conectado. Se você está se alimentando a sua imaginação com histórias de santos, o seu terceiro olho, o olho espiritual, quando você está com o olho fechado, você vai conseguir com uma maior facilidade imaginar as dezenas de anjos que tem ali, porque cada pessoa tem um anjo da guarda. Então, se cada pessoa tem um anjo da guarda e todas aquelas pessoas que estão na missa estão com seus anjos da guarda naquele momento, a igreja está lotada de anjos. Nossa Senhora está em cima do altar, junto com o padre. Tem um anjo do lado do padre realizando a missa. O próprio Cristo vai ser transubstanciado ali na hora da consagração. Olha o poder do seu olho espiritual para preparar sua alma naquele momento, para te arrepiar, para te conectar. Então é importante fazer esse jejum eucarístico e fazer um jejum mental também. Se eu estou lá 5 minutinhos antes da missa e estou mexendo aqui no meu TikTok, o que eu estou fazendo? Eu estou passando tempo, estou matando tempo, né? Só que esse matar o tempo, ele vai fazer com que você alimente a sua mente. Eu estou alimentando a minha mente de meme, de notícia,
de fofoca, de, sei lá, de um monte de coisa que talvez não esteja relacionada àquele momento de espiritualidade. E mesmo que esteja relacionada àquele momento de espiritualidade, será que essa é a melhor coisa que eu poderia fazer nesse momento? São só 5 minutinhos antes da missa. Eu não posso passar 5 minutos meditando, rezando, com olhos fechados. Então, esse jejum da mente, ele é essencial também para que a minha vivência ali na missa seja mais produtiva. E, por fim, antes de eu finalizar aqui esse nosso encontro de hoje, mostrando os diferentes blocos da missa, é importante deixar claro que a igreja estabelece que todo católico precisa comungar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano você precisa comungar. Eu costumo me confessar toda semana. Então é muito louco para mim a possibilidade de comungar uma vez por ano. Mas eu já fiquei mais de 3 anos sem comungar, por ficar um tempo afastado da igreja, de certa forma, enrolado nos meus pecados. Então, eu vejo essa necessidade. Talvez você não tenha essa necessidade, mas a igreja pede que pelo menos você, qualquer católico, comungue uma vez por ano. E de preferência que essa uma vez no ano seja na missa mais importante do ano, que é o sábado de Aleluia, na Semana Santa. Então, você está sabendo disso? Acabei de te falar, mas antes da gente finalizar, eu quero te mostrar uma coisinha aqui. Então, para finalizar aqui a nossa reunião de hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha tela para que você veja os diferentes blocos em que a missa é rezada. Isso daqui passa batido por muita gente e por isso que muita gente perde muitos significados da missa. A missa é basicamente dividida em quase 4 blocos, que são esses 4 aqui. Opa, aqui. Então, ritos iniciais, rito da palavra, rito sacramental e ritos finais. Os ritos iniciais é o começo da missa. Então, a missa já começa ali com o comentário inicial, quando um dos leigos sobe lá no púlpito, faz aquele comentário. Então, toda missa o comentário é diferente. É basicamente um anúncio do que vai ser comemorado ali naquele domingo. Que domingo é aquele? É o segundo domingo depois da Páscoa? É o sábado de Aleluia? É o domingo de Pentecostes? O leitor ele sempre vai falar ali no momento do comentário. Depois disso, acontece o canto de entrada, quando o padre entra. Naquele momento é importante você saber que o acólito provavelmente está levando a cruz na frente da procissão de entrada do padre. Quando aquela procissão passa, a gente não se curva para o padre. Naquele momento, a gente precisa se curvar para a cruz. Aquela cruz que entra primeiro que o padre. E no final, quando a cruz sai, a gente primeiro faz a reverência para a cruz. E ao padre passar, você pode até dar uma cumprimentada nele, mas não precisa fazer a reverência para o padre, tá? Essa reverência é sempre para a cruz, tanto na entrada quanto na saída. Depois a saudação, o padre faz uma saudação, né? Bom domingo, tal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o momento da saudação, o início da missa ali, oficialmente. Depois a gente tem o que a gente chama de ato penitencial. O que é o ato penitencial? É o momento de reflexão, o momento que o padre vai falar algumas palavras que estão direcionadas para peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Esse é o momento em que você pode fechar seus olhos, baixar a cabeça e apresentar ali mentalmente para Deus quais são os seus pecados veniais. Então, todos os pecados que não forem pecados mortais, que você tiver cometido ali ao longo daquela semana, eles são perdoados nesse momento da missa. Em qualquer missa tem um momento do ato penitencial. Então, qualquer pecado venial, qualquer pecado que não seja mortal, isso que é o venial.
pecados que não são pecados mortais. Então, por exemplo, eu contei uma mentira. Ah, eu fui grosso com a minha esposa, pecado venial. Esse é o momento do ato penitencial que você tem para colocar ali, pedir a Deus o perdão desse pecado e, e ser perdoado, ser zerado de novo. Depois disso, a gente tem o hino de louvor, né, que é o Glória, que é lá que eu falei que em algumas missas do ano a gente não tem, aquele lá. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a tua paz. Esse é o momento que a gente está glorificando a Deus. Então, se puder, é interessante que a gente expresse essa felicidade, essa glorificação. Então, tem palmas. Glória, glória. Bata palmas. Tá pedindo para levantar a mãozinha lá? Levanta a mãozinha. Eu não sou o cara de ficar levantando a mãozinha, eu prefiro bater palma. Então, eu fico ali nas palmas. Mas é importante que, de alguma forma, você expresse essa sua glorificação. Olha, esse é o momento que você está glorificando a Deus. Deus espera que você glorifique Ele ali naquele momento. Então, é um momento que você precisa expressar isso por meio da música. Óbvio, essa música, muitas vezes, ela, em algumas paróquias, ela pode ser rezada. Em algumas paróquias, eles não cantam, eles rezam, falam o glória, tá? Mas, na maioria das vezes, é um hino, é cantado. Então, assim como uma oração, fale. Assim como em oração, pense. Assim como em uma oração, expresse, tá? É importante, felicidade. Louve a Deus, meu filho. E por último, depois do hino de louvor, a gente tem a oração da coleta. E o que que é a oração da coleta? É a oração dos oferecimentos daquela missa. Então, você tem alguém que pediu para você rezar por essa pessoa? Tem alguém da sua família, algum conhecido que está passando por uma situação difícil, alguma situação de doença, de perca, de, sei lá, qualquer coisa que você quiser oferecer, esse é o momento em que a gente vai oferecer. Esse é o momento que você deve oferecer. Começo da missa. Lá na frente a gente vai ter outro momento para oferecimentos, mas aqui é o momento ideal, começo da missa, colocar todas as suas intenções para que essas intenções sejam levadas até Cristo lá no meio da missa quando o padre pedir que isso aconteça. Beleza? Então aqui, a oração da coleta é o momento de você colocar suas intenções. Depois disso, a gente entra aqui no bloco do rito da palavra. De novo, é importante informar você que esse bloco ele é igual no mundo inteiro. Isso que é legal. A Igreja Católica é universal. Então, em todo o mundo, funciona dessa mesma forminha aqui, todos os momentos dos ritos iniciais, assim como todos os outros blocos também. Então, no rito da palavra, o que que nós temos? Primeira leitura. Então, a primeira leitura, geralmente, é uma leitura ali do Antigo Testamento, uma leitura, às vezes também, do Novo Testamento, mas ali dos Atos dos Apólitos, dos Atos oh, meu Deus, dos Atos dos Apóstolos, que são as coisas que eles fizeram depois da morte de Cristo, do Apocalipse. Então, mas na maioria das vezes a primeira leitura é uma leitura do Antigo Testamento, tá? Eu disse para vocês outra vez que Deus se apresenta por meio dos profetas e por meio de Jesus. Então a igreja traz aqui, muitas vezes na primeira leitura, algum profeta, dizendo alguma coisa que depois vai ser contextualizado pelo padre lá na homilia. O salmo é um momento em que geralmente os cantores cantam o salmo. É um salmo da Bíblia, né? Lá na Bíblia a gente tem um livro dos salmos. Então aqui uma música referente a algum salmo que está na Bíblia. Então também é uma leitura da Bíblia. E o terceiro é a segunda leitura. Segunda leitura geralmente também na verdade a segunda leitura muitas vezes é uma leitura do Novo Testamento.
não dos evangelhos, mas do Atos dos Apóstolos ou do Apocalipse. Em algumas raras vezes, a segunda leitura é referente a algo do Antigo Testamento. Então, na maioria das vezes, primeira leitura é Antigo Testamento e segunda leitura é Novo Testamento, tá? Isso daqui é o que a gente chama na igreja de liturgia da palavra. Acho que essa cor não ficou legal. Então, isso daqui é a liturgia. A gente tem em todas as igrejas uma pastoral chamada Pastoral da Liturgia. Então, se você basicamente, se você sabe ler, você pode entrar em contato com o pessoal da Pastoral da Liturgia e tentar ajudar ali nas leituras das missas. Tem uma missa que você sempre vai no domingo, se coloca à disposição para ajudar ali na leitura, porque às vezes não tem ninguém para ler, ou tem poucas pessoas que participam da Pastoral da Liturgia, e você pode ajudar deixando ali o trabalho dessas pessoas mais leve, porque agora não tem só três para revezar ali em todas as missas, tem você que pode ajudar ali naquele horário daquela missa. Então, talvez você leia a primeira leitura, talvez você leia a segunda leitura, ou quem sabe até talvez o Salmo. Eu participo dessa pastoral, é muito legal. Gosto de fazer a leitura. Bom, depois da primeira leitura, Salmo responsorial e segunda leitura, a gente tem o canto de aclamação ao Evangelho. É quando o padre começa a se direcionar para o púlpito para ler o Evangelho e a gente canta ali, palavra de salvação. Eu sou um belo cantor, né? Bom, não dá para ser bom em tudo. Então, a gente tem aqui o canto de aclamação ao Evangelho e logo em seguida o Evangelho. O Evangelho, como eu disse lá para vocês, vai ser de acordo com o ciclo do ano litúrgico que você está. Então, nós temos o ano A, o ano B e o ano C. Agora, e cada um desses anos é lido o Evangelho de um dos evangelistas sinóticos, ou Marcos, ou Mateus, ou Lucas. O ano C é o ano do Evangelho de Lucas. Então, na maioria das missas do ano C, vai ser lido o Evangelho de Lucas. Então, a gente está no ano C. Provavelmente o Evangelho que o padre vai ler é o Evangelho de Lucas, ou se for um tempo de festas, como a gente está vivendo nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que é o domingo, a oitava da Páscoa, né? São 8 domingos depois do domingo de Páscoa. Então, como é um ano de festa, é um momento de festa do ano litúrgico, pode ser que o padre leia o Evangelho de João. O Evangelho de João é lido em todos os anos, seja A, B ou C, mas em momentos de festa do ano litúrgico. Então, ó, a gente está no ciclo da Páscoa, que é no segundo ou terceiro domingo pascal. Então, aqui, todos esses domingos vão ser lidos o Evangelho de João, provavelmente. Depois do Evangelho, o padre vai fazer a homilia. E o que é a homilia? A homilia é um sermão, é uma pequena reflexão que o padre traz, conectando a primeira leitura, conectando a segunda leitura, o Salmo e o Evangelho. Então, ele vai conectar como que a primeira leitura está conectada com o Evangelho, como a segunda leitura está conectada com o Evangelho, como o Salmo está conectado com o Evangelho. Então, ele faz isso para que a gente consiga entender o olhar da igreja em relação à Bíblia. Como eu já disse outras vezes, a Bíblia ela não pode ser interpretada por nós. Porque se a gente passa a interpretar a Bíblia, a gente está querendo dizer, interpretar o que Deus disse. Mas já teve alguém que interpretou o que Deus quis dizer naquelas passagens da Bíblia? O próprio Jesus. É por isso que todo católico só interpreta a Bíblia sendo iluminada pelo catecismo, que são as interpretações de Jesus em relação ao que está escrito na Bíblia. Então, tudo que é dito
tudo que é especificado na Bíblia deve ser iluminado pelo catecismo católico. E aqui na homilia, basicamente, o padre faz isso. Ele contextualiza a visão da igreja e conecta essa visão à primeira leitura, segunda leitura, salmo e ao evangelho. Tá? Então, é isso que ele vai fazer aqui na homilia. E depois disso, a gente tem a procissão de fé. O que que é a procissão de fé? É aquele momento em que a procissão não, a profissão de fé. É o momento em que a gente reza o creio. O que que quer dizer profissão? É você professar. Quando você professa algo, você está confirmando alguma coisa. Você está estabelecendo aquilo como verdade. Tá? Então, profissão de fé é o creio. E o creio, a própria oração já diz, o nome da oração já diz. Você está professando que você acredita naquilo tudo. O creio, ele junta todos os principais dogmas da igreja, todas as verdades de fé da igreja que todo católico precisa acreditar. Ou seja, em toda missa, todo católico, toda missa, você afirma que acredita naquelas coisas. Que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, que Jesus nasceu de Maria, que Maria é virgem, que Deus é o Criador de todas as coisas. A gente acredita na comunhão dos santos, na ressurreição da carne. Tudo isso está lá no creio que você reza. É a profissão de fé. E por último, é a oração da comunidade. Aqui, a comunidade, por isso que não é o padre que faz, sempre é um dos leitores que sobe lá em cima do púlpito e faz um oferecimento de toda a comunidade, das pessoas necessitadas, dos pobres, da igreja, do mundo, do governo. Então, esse é o momento, presta atenção, em que a pessoa que vai subir lá em cima do púlpito vai colocar como oferta para Deus tudo isso. Lembra que aqui, na oração da coleta, você colocou as suas ofertas? Senhor, eu ofereço essa missa pela minha mãe que está doente, Você colocou as ofertas, as suas oferendas aqui na oração da coleta, nos ritos iniciais. Aqui na oração da comunidade, a comunidade vai colocar todas as oferendas da comunidade. Esse daqui é um outro momento em que você pode ofertar essas pessoas que pediram para rezar por elas, você pode colocar a intenção aqui nesse momento também, junto com a oração da comunidade. De certa forma, elas estão sendo colocadas, tá? Então aqui a comunidade, a pessoa que vai ler lá, vai colocar como intenção o governo, como intenção todas as pessoas da comunidade, como intenção o Papa, como intenção o mundo. Presta atenção que você vai ver que isso acontece. E esse é o último passo aqui do rito da palavra. Depois disso, nós temos o rito sacramental. O que é o rito sacramental? Ele começa com o ofertório. E o ofertório é aquela procissão, onde entram as pessoas com a cestinha para pegar o dízimo, entram as pessoas com o vinho, com todas as coisas que vão ser necessárias ali para realizar a consagração da hóstia em sangue. Quer dizer, da hóstia em sangue e corpo de Cristo. E do vinho também. Então, o ofertório é um momento em que, além de haver essa procissão para levar essas coisas até o altar, para pegar o dízimo da comunidade, também há um ofertório do padre de tudo que foi colocado até aquele momento como intenção a Deus. Então, tem até uma frase que o padre fala nesse momento, que é mais ou menos assim: Senhor, aceite os nossos sacrifícios em perdão dos nossos pecados. Então, nesse momento, o padre ele está colocando ali, apresentando para Deus. Nesse momento, o padre está apresentando para Deus todas aquelas intenções. As intenções colocadas por você, lá na oração da coleta, as intenções colocadas pela comunidade
aqui na oração da comunidade, e as intenções físicas do dízimo, das coisas que vão ajudar ali no momento da consagração. O padre está apresentando tudo isso para Deus e pedindo encarecidamente para ele receber tudo aquilo com bondade e misericórdia, que ele é infinito, tá? Então é isso que acontece nesse momento. E dizem que esse é o momento em que os anjos pegam todas essas ofertas e levam até o trono de Deus para apresentar tudo isso para ele. Então olha que maluco. Aquela intenção que você colocou lá no momento está sendo colhida por anjos e apresentadas aos pés de Deus lá diante do trono dele. Então o padre faz isso na hora do ofertório. Depois a gente tem a oração eucarística, que é onde o padre começa a fazer todas aquelas orações para preparar o momento da consagração. E depois a gente tem o rito da comunhão, que é onde há a transfiguração, transubstanciação, o corpo, a hóstia vira corpo, o vinho vira sangue, onde é nesse momento do rito da comunhão que acontece, que já aconteceu em vários lugares do mundo, várias vezes seguidas, a transformação, o milagre da transformação literal de hóstia em carne. Já aconteceu várias vezes isso no mundo. Aqui que acontece bem nesse momento do rito da comunhão, onde o padre de fato está ali com o poder para fazer isso acontecer. Só o padre pode fazer uma consagração. Só o padre pode fazer o rito da transubstanciação. Só ele tem o poder para isso, e esse poder é dado para ele no momento em que ele recebe o sacramento do sacerdócio, tá? Então, o rito da comunhão é todo esse momento, todo momento que a gente comunga, todo momento que a gente reflete, reza, agradece a Deus por aquela comunhão. E logo depois disso, a gente entra aqui nos ritos finais. E aqui no rito final, a gente tem a saudação, que é como quando depois da comunhão o padre levanta, agradece a Deus por aquele banquete, né, que nós acabamos de receber. Depois tem os avisos do padre para a comunidade e a bênção final que finaliza a missa. Tudo isso acontece em todo o mundo da mesma forma. Olha o tanto de significado que existe dentro da missa. A gente entende que esse momento da comunhão é o momento mais importante da missa, e de fato é. Aqui é como se fosse o bolo de uma festa. Quando você vai para uma missa e não comunga, é como se você estivesse indo e não estivesse comendo o bolo do aniversariante. Então, esse é o momento mais importante da missa. Porém, assim como está existindo aqui uma preparação para a comunhão, para que a gente comungue, o rito da palavra também exige uma preparação. É muito comum a gente perder a atenção aqui na hora do rito da palavra, aqui na hora das leituras. Mas o que que acontece aqui? Por que que essas leituras elas são lidas? Entre tudo que eu já falei aqui para você, um dos motivos é para que a gente prepare a nossa mente. Então, esse é o momento de preparar a nossa mente, consequentemente o nosso espírito, para estar mais aquebrantado para receber aquela comunhão. Aqui é o momento que muita gente vai na missa e fala: o padre falou para mim hoje. Porque essa parte ela foi feita exatamente com esse objetivo de aquebrantar o seu coração duro, cascudo, arrogante, egoísta. E eu me coloco aí no meio disso tudo também. Egocêntrico. Esse é o momento que a gente precisa estar ouvindo, degustando, digerindo todas aquelas palavras, aquelas coisas ditas na primeira leitura, no Salmo, na segunda leitura, no Evangelho, e a contextualização disso tudo na homilia, para que o nosso coração seja preparado para aquele banquete que vai acontecer daqui a pouco.
Basicamente, essa é a maravilha da nossa missa católica. E ao entender isso tudo, é inevitável que a gente aumente a nossa intimidade com Deus, né? A missa aumenta a nossa intimidade com Deus. Quando a gente entende todos esses significados, é difícil passar batido uma missa, é difícil a missa ser um peso, depois que a gente sabe o porquê que a gente está indo para lá. O que está acontecendo naquele momento? Não é simplesmente falação e protocolo, tem um motivo. E esse motivo é nos aproximar do Senhor, tá bom? Vamos finalizar esse nosso encontro. Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por nos permitir te conhecer mais, muito obrigado por nos permitir nos aproximar mais. Não somos merecedores, somos muito poucos, muito pouco merecedores. Não somos nada merecedores, mas o Senhor insiste em nos resgatar e a gente só pede que o Senhor nunca desista de nós e que o Senhor nos dê capacidade para que nós sejamos insistentemente insistentes para estar sempre no caminho de Deus, apesar das nossas quedas constantes. Amém. Vamos pedir para que o nosso anjo da guarda sempre esteja do nosso lado, nos conduzindo e nos soprando ao ouvido para que a gente sempre esteja no caminho do Senhor. E mesmo nos momentos de queda, Ele possa nos orientar a retornar para esse caminho, retornar para o Deus misericordioso e bondoso que sempre está disposto a nos receber com felicidade, como se fosse uma ovelha perdida que agora ele encontrou de volta. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reze, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente.